Shalom, shalom. Nós estamos nessa semana na Parashá de Beshalach. Rav Alexander, tem alguma pergunta para você? Dígame. Quanto tempo Israel esteve em Egipto? 210 años. 210 anos. Sí. A minha pergunta é a seguinte: é possível que 70 pessoas desçam para o Egito e em 210 anos seja 600 mil homens? Ou seja, tem 600 mil homens. Nós temos também outras 600 mil mulheres, outros 600 mil crianças, meninos, outros 1.600 mil crianças, meninas, outros 600 mil homens idosos, homens, e outras 600 mil idosas mulheres. Então, nós temos 600 mil vezes 6. Nós teríamos, então, quase 4 milhões de pessoas. 4 milhões. Há quem diga 6 milhões. Eu tenho outra pergunta. Na Torá está escrito... Quem está com a Torá na mão aí? Está escrito assim... Vahamushim alu vnei Israel meretz Mitzrayim. Os tradutores traduzem: e armados subiram os filhos de Israel de Mitzrayim. Só que o que é Hamesh? Quem sabe o que é Hamesh? Por favor, mantenham os áudios em mute, por favor, todos. Eu apostei com ela. Pessoal, por favor, mantenham os áudios em mute. Então, Rav Alexander, na Torá está escrito Vahamushim. E eu te lo digo que não saíram todos os filhos de Israel, pero un quinto. 20% de los Yehudim saíram de Israel, de Mitzrayim. ¿Qué contesta usted? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué pasó con el otro? No, si usted cree que sí es posible una cosa de estas o no. Bueno, la Torá dice que sí, y de acuerdo a la cantidad de nacimientos que tenía Israel, es posible completamente. Enquanto estávamos acá hablando, yo hice una conta. ¿Sí? Sí, acá está mi conta. Se puede ¿Por ver. 6 o no? ¿Por cuánto? Sí. ¿Cómo yo hice? La conta acá. La conta que yo hice fue la siguiente. Desceram os hijos de Israel, os filhos de Israel desceram para o Egito, 70 pessoas. 70 pessoas. Porém, eram 35 casais, 35 parejas. Então, 35, vamos poner como 10 hijos a cada 20 anos. Está bem? Possível? Sim. Cada casal tem 10 filhos a cada 20 anos. Então, eu fiz o seguinte. A cada 20 anos, multiplicava por 10 e dividia por 2. Porque metade é homem, metade é mulher. Nahon. ¿Sabes cuántas personas yo llegué hasta 210 años? No. 600, yo somei como 240, 3 trilhões, trilhardos, 3 trilhões, 417, no, 3 bilhões, bil. Voy a escribir el número acá sí, para todos. Ah, tú lo hiciste de manera exponencial. Seguro, exponencial. 417. Ah, sí, mucho. 8. É infinito, sí. Este é o número, segundo mi opinión, de hijos, de filhos de Israel que estaban en Egipto. Sí, son 3.000. El número que tú tienes ahí es 3.417 millones. Millones, sí.
3.417 millones. Pero 3 billones No. 400... 3.417 millones. Sí, sí, sí. En español se dice así. Ya, Exacto. disculpa. Okay. 3.000 bilhões, sim. Assim é. Por isso, saíram do Egito somente um quinto. Hamushim Yotsu. Sí. Não todos. ¿Un quinto cuánto es? Um quinto, vamos fazer a conta. Então, Ô, Ravi, isso é um segredo da Parashot? sim, são segredos da Parashá. Toda. 750, 50 dividido por... Opa, errei, vamos lá. 3, 417, 968, 750 dividido por 5. 683 milhões 593.750. Copia. Milhões. Copia el número. Vou copiar o número. Acá ¿Cuánto está o número. ¿Cuánto es un quinto? Divide por 5. Por eso, ¿cuánto es? 8, 3. Este é um quinto, eu vou escrever. Ajá. 5, 9, 3, 750. Este é o número. Um quinto de mi cuenta. Então, Sí. muitas pessoas dizem que não é possível em 220 anos que Israel se crescerá tanto. Sí. Pero, por lo contrario, se creció mucho y solamente salieron pocas personas. Esto, aquí se compara, nuestros sabios del Talmud nos dicen que em nossa redenção, nos dias de Mashiach, vai ser como a vinda, como a saída do Egito. Não todos os judeus vão estar em Israel, e nem todos os judeus vão querer ir para Israel nas vésperas, nas vésperas dos dias de Mashiach. Eso está bien, eso está considerado desde el inicio con 6 hijos por cada parto, ¿verdad? Eu estou considerando 10 hijos. No estoy. 10 hijos en toda la vida de la pareja. A que cada pareja tuvo 10 hijos. Solo 10 hijos, en toda su vida. Bueno, ahí sí. El número es elevado, es bastante elevado. Sí. Hay que considerar también que no todo el tiempo, que hubo un tiempo en que estuvieron divorciados también. No hubo. Entonces, por ahí el número puede disminuir un poco. Sí. Para alcanzar al menos la cifra o por lo menos lo que el Rashi nos dice, el Midrash, nos dice que 1 de cada 5 salieron de Egipto. Sí, un quinto, Hamushim. Por eso la Torah dice Hamushim, un de Hamesh. Sí. Sí, Hamushim significa armado, ¿verdad? Pero en el fondo nos está diciendo que es 1 de cada 5 salieron de Egipto. Sí. El 80% realmente murió en la plaga de oscuridad. Sí. Ellos eran los que no querían salir de Egipto. O sea, apenas un 20% salieron. Sí, interesante. El Targum explica eso. El Targum es el Targum de Yohanan. Sí. Explica 1 de cada 5. Sí. También en nuestra parashá, nosotros vemos que en tercer día, Faraón empieza a correr atrás de Israel. Mejor. Porque en tercer día, ¿alguien tiene alguna idea? Moshe decía para Faraón
Faraón, nosotros vamos solamente a 3 días de viaje a louvar nosso Deus e vamos voltar. E agora passou 3 dias e o faraó disse, uai, cadê Moshe? Porque eu liberei eles e não voltou o Moshe. E agora o faraó vai atrás do Moshe depois do 3º dia. Essa paraxá, esse Shabat, na verdade, é um Shabat muito especial, por muitos motivos. Um Shabat, um dia triplamente especial. Primeiro, por ser Shabat. Segundo, por ser Tu B'Shvat. E terceiro, por ser Shabat Shirah. ¿Quieres hacer un comentario sobre el Shirah, Alexander? No, estoy mirando acá el Targum, lo que dice con respecto a la... Ok. Entonces, el Shabbat Shirah é o Shabbat que se lê, a leitura de que Moshe cantou um cântico após a travessia do mar e diz Az Yashir Moshe. Porém, Az Yashir, no Talmud, se diz que também não é um cântico que Moshe simplesmente cantou no passado, porém é o cântico que Moshe vai cantar no futuro. Uhum. Sempre que os nossos profetas, que os Neviim, utilizam a palavra Az, em hebraico quer dizer então, eles se referem ou a Tchiat HaMetim, ou a época de Mashiach. Então, quando diz Az Yashir Moshe, não está dizendo então cantou Moshe, senão que então cantará Moshe, o Bnei Israel, na época de Tchiat HaMetim. Sim. Nesse Tehillim, nesse Shir, no Shirat Hayam, algo muito importante, muito interessante que o nosso Rav Israel comentou sobre o Parashá, no Shabat que se passou, foi que no Shirat Hayam diz, e com os primogênitos feriu o Egito. Como pode ser que no Shirat Hayam, e com os seus primogênitos feriu o Egito? Não teria que estar escrito, e feriu os primogênitos do Egito? Alguém tem alguma opinião de por que está escrito assim no Shirat Hayam? Rabino? Sim. O fato, pelo menos, porque isso que dá a se perceber, até mesmo no texto, isso é até mesmo tirado do sábio, é que a dor do Egito foi por causa dos primogênitos. Por isso que eu entendi dessa forma. Essa forma de ferir os egípcios foi com a dor sentimental de perder os filhos. Então, o nosso rabino, todo mundo, até eu pensaria isso. Habla Alexander. Un poco antes. No, le digo un poco antes de... Sí. Hay que ver que el faraón, estaba endurecido con respecto a las macotas, a las plagas, ¿verdad? Cuando Moshe pronuncia y dice que va a haber un ataque contra los primogénitos, el faraón no hace nada, no dice nada. Entonces explicaba nuestro Rab, nos decía que los primogénitos se molestaron con Egipto y dijeron, ¿cómo? O sea, con los egipcios, ¿tan poco valor tenemos nosotros, los primogénitos? ¿No somos nada para ustedes? Entonces los primogénitos se armaron y ellos comenzaron a atacar a los propios egipcios. Por isso está escrito que com os primogênitos feriu o Egito. Porque os próprios primogênitos
não conseguiam entender, porque eles tudo que Moshe falou, até nesse então, tudo se cumpriu. Então agora imagine você sendo o primogênito no Egito, e você vai falar para o faraó, faraó, libere esse povo. Aí as pessoas falavam, não, deixa aí, ele não vai matar ninguém não. E aí foi se passando, e os primogênitos falaram, vamos se armar. E eles se armaram e guerrearam e mataram seus pais e mataram as pessoas. E o Midrash chega a falar que eles próprios mataram seus pais. Então, por isso que está escrito no Shirat Hayam, e com os primogênitos feriu o Egito. Uhum. Nós temos inúmeros Midrashim que narram sobre a travessia do mar. Alguns Midrashim principais falam, por exemplo, que o mar se abriu em 12 caminhos. Exatamente, obrigado. Outros Midrashim, basados também no trecho, diz que os caminhos estavam congelados, como colunas de gelo, um ao lado do outro. Também é aqui que tem o mérito de Nachshon ben Aminadav, também não era Rav Alexander? Nachshon ben Aminadav, ele é príncipe de Yehudá. Que se lançou. Sim. Temos aqui o mérito de Nachshon ben Aminadav, que é o príncipe da tribo de Yehudá, que Moshe disse, bom, o mar estava fechado e Moshe disse, vamos atravessar o mar. E o que ele fez? Bom, está fechado, mas vai abrir. Ele confiou em Moshe e se lançou ao mar, e pelo mérito dele o mar se abriu de verdade e acabou por se abrir, porque antes mesmo dele ver o mar aberto, ele foi e se lançou ao mar. Sim. También hay otro Midrash que dice que el mar no se abrió sino hasta cuando llegaron los restos de Yosef Asadik a las orillas, el mar se abrió. Ah, muito bom. Me perguntaram essa semana como acharam o corpo de Yosef Atzadik. ¿Cómo lo es? Como encontraram o corpo de Yosef Atzadik? El Yosef Atzadik, él dio la orden de que no solo su cuerpo, sino el de todos los patriarcas fueran sacados de Egipto, de Misraim, el día que Hashem los liberara. Y ellos estaban como era la costumbre en Egipto, en sarcófagos, ellos quemaron sus carnes y dejaron solamente sus huesos. Y lo que sacaron de Egipto fueron sus huesos, para enterrarlos en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Yo tenía la duda con respecto a los patriarcas, pero encontré donde no solo Yosef fue sacado, sino también todos los patriarcas. Fueron enterrados en Israel. Aqui... eu tenho uma pergunta para os rabinos. Por favor. Já vimos, né, pessoas ensinando Parashá, principalmente essa, que quando o povo de Israel estava na travessia do mar, né, diz que eles pegavam frutas nas paredes do mar. Isto tem veracidade? Entonces, si había fruta, era tu Bishvat, ¿o no? Esa fue una pregunta que hoy día se hizo en la yeshiva. Si está relacionada la fruta con el cruce de Yam Suf, entonces no casualmente está ligada la parashá con tu Bishvat. Ah, muy bien. Entonces, Rav Alexander, se fue como este nuestro Tu Bishvat, porque Israel saiu de Egipto, ¿qué día? Shabbat. No, en domingo. El domingo. Porque en Shabbat se hizo Pesach y era Shabbat. En domingo salieron. Fueron 3 días de viaje. ¿Nahon?
Domingo, segunda, Yom e terça. Depois, Faraó corre atrás de Israel más 3 días. Sí, el séptimo día ellos estaban en el borde del Yamsuf. Que era Shabbat también. Y Tu B'Shvat. Y Shabbat. Ahora. Eso fue lo que hoy día se habló en la yeshiva. Interesante. Como estrenou o Shabbat. Hay un segredo en esta parashá que poucas pessoas miram. Depois da travessia do mar, Israel foi parar num local chamado Mará, onde tinha águas amargas. Observem o trecho, só um momento. Observem esse trecho. Está assim na Torá, Rav Alexander. Que passou? 15, Shemot 15, Pasuk Ezrim Vechamesh, 25. Quando das águas amargas. Vaitzag Hashem. Sim, ele diz assim, 25. E pediram a Hashem, clamaram ao Eterno, e mostrou-lhes Hashem uma árvore, e jogaram na água, e disse. E aí as águas ficaram doces. Observem o que foi dito. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, fizeres o direito dos seus olhos, escutares seus mandamentos e guardares os seus estatutos, toda enfermidade que enviei aos egípcios, não porém em ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Ou seja, ali foram dados estatutos e mitzvot. Hukim u mishpatim. Veshamarta kol hukai. Guardar os meus hukim. Hukav. Sí, los hukai, los hukim de Hashem. Pero, ¿qué hukim foram dados acá? ¿Sabes estas respuestas? Aqui, a Torá está dizendo que Hashem deu para Moshe algum mandamento que é chamado de Chok. Chok é uma classe de mitzvot que não tem explicação. Pará do mar. Pará do mar. Quando acabou, quem falou foi o Marcelo ou foi o Yitzhak? Quem? Kola Kavod, Pará do mar. Aqui, nesse... Muito, muito bom. Nesse ponto da Torá foi dada a mitzvah de parar do mar. Imaginem vocês. Rabino, Sim. Qual seria, existe algum midrash, de alguma relação referente, por que a árvore teve que adoçar água? ¿Qué dice? ¿Por qué el árbol hizo el agua quedar buena? Eu já li, já estudei, não lembro de cabeça. Rav, Sim. Esclarece uma dúvida a qual minha esposa estava estudando e viu que houve um comentário que quando o mar se abriu, fizeram-se 2 paredes para o povo passar. E, claro que não foi um dia ou 2 dias, provavelmente os 3 dias, porque 600 mil pessoas a pé, né, deveria ter caminhadas e paradas, fora animais e velhos. Agora, é verdade que nas paredes das águas do mar que se abriram, pegavam-se frutos para se alimentar? Manuel, já foi respondida essa pergunta. Sim, Okay? ela não entendeu. Se pegavam frutas, porque era Tu B'Shvat.
Entendi. Tá. É o mesmo. Era o mesmo de... Exatamente. Então, uma coisa que as pessoas confundem muito, é o local da travessia, que hoje as pessoas dizem que foi atravessado no Mar Vermelho, a tradução para o português. Porém, essa travessia foi feita num outro local chamado Yam Suf. Suf é junco, é uma cana que sobe e tem o junco na ponta. Junco não nasce em água em mar de água salgada. Era doce. Era um outro local. Em algum outro local que não é o Mar Vermelho que nós conhecemos hoje. E o Rabi, segundo documentos, né, eu gosto de assistir muito o History, principalmente quando passa algo relacionado ao nosso povo, a época de Moshe, né? Sim. E eu já vi comentários nele, no Discovery Channel, falando que nessa época estava raso. Entendeu? Isso procede? Ô, Andréia, se tivesse raso, eu queria saber como que todo um exército do faraó afogou na água rasa também. Ixi, então, agora... eu tenho outra pergunta aqui que eu gostaria de colocar, que qual foi o maior de todos os milagres que se ocorreram na história do judaísmo? Qual é o maior de todos os milagres? Qual? Quem seria sabe? a abertura desse grupo, né? Não foi. Não? Próxima pessoa. Outra pessoa. Sim? Assim, tem nos comentários de Irache, fala que Miriam, ela também fez uma canção. Mas foi a mesma canção que Moshe? Não lembro. Não sei essa tua resposta, eu raio de cabeça. Tá ok? Então vamos lá. Qual foi o maior de todos os milagres que já ocorreu em toda a história do judaísmo? Tem nessa paraxá. Josiane, muito bom. Foi o maná. Por que foi o maná? Ele durou 40 anos. Nenhum milagre durou tanto tempo quanto o maná. Imaginem vocês que 40 anos no deserto saía o maná. E agora vem uma questão muito legal que eu quero responder essa pergunta para nunca mais precisar escutar. Existem pessoas que falam, mas como nós sabemos que hoje em dia nós temos o mesmo Shabat da criação? Quem garante para qualquer um de nós aqui, porque nessa paraxá nós também vemos a observância do Shabat. Quem garante que é o mesmo Shabat da criação de Adão e Rishon, que é o Shabat que nós guardamos hoje? Noah pode ter sido esquecido na arca. As gerações não guardavam o Shabat antigamente. Porém, alguém não esqueceu. Quem foi que não esqueceu? Hashem não esqueceu. Quando caiu o man caía 6 dias e pulava um. 6 dias pulava um. Então, essa foi a ratificação clara e absoluta de que qual dia é o Shabat para todo o povo de Israel. Isso ficou tão gravado na identidade de Israel, que mesmo depois de 3.800 anos quase, em qualquer lugar do mundo que você for em uma comunidade judaica, seja dos falachas perdidos na África, seja dos chineses no meio da China, seja dos judeus japoneses, dos judeus alemães, todos têm o mesmo dia de Shabat. Nenhum tem dúvida sobre qual é o dia que é o dia de Shabat. Por quê?
por 40 anos, duramente, Am Israel foi ensinado, explicado e foi seguido, foi ratificado. Qual é o dia? Que é o dia do Shabat, de acordo com a opinião de Hashem, e não nós. El man, en hebreo man, no, en español maná, es uno de los milagros más grandes que aconteció a Israel. Voy a hablar un poquito de Musar respecto al man. La medida que Hashem les dio a recolectar era de un Omer, ¿verdad? Esa era la medida. Más o menos es un volumen. No sé cuánto es un Omer en general. Un jarro. Es un jarro, una botella. ¿De cuánto? En volumen. No litros. Sé. No sé. Por eso creo que es 1.8 litros más o menos. No lo sé. Explica Rashi que habían algunos, o sea, la medida, primero Rab Jacob dijo que el Shabbat, Hashem dijo qué días era Shabbat. ¿Por qué? Porque no caía mar del cielo. Hashem les dice, tienen que tomar un Omer, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos la medida? Habían algunos que tomaban más, otros que tomaban menos, porque no sabíamos la medida, pero cuando llegaban a sus casas, a sus carpas, cada uno, ya sea el que recogió más o el que recogió menos, tenían exactamente la misma cantidad. O sea, llegaban a la casa con la cantidad justa. Ese era un milagro muy grande que se producía con el man. Segundo, el man, ¿verdad? En Shabbat se podía recoger en porción dobles. ¿Qué pasaba si en el día de semana nosotros recogíamos doble porción de man? Se agusanaba, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Se agusanaba. Gusanaba, criaba vermes. Shabbat, Sí. perdón, en Yom Shishi, para Shabbat se podría. Ok, muchas gracias. 1300 gramos, sí. ¿Qué más? ¿Cómo lo recordamos hoy? Cuando nosotros hoy día ponemos en la mesa 2 halot, estamos recordando también la doble porción de man que Hashem entregaba a Israel en Yom Shishi, el día en la sexta feria, ¿verdad? Para poder tener man para Shabbat. Otro milagro que ocurría con el man, era que el man podía tomar el gusto, el sabor, el taim, de lo que la persona quisiera. O sea, si ustedes decían, vamos a pasar un Shabbat de pollo, ¿cómo se llama? No, ¿de qué? De pollo al jugo, o de un cordero al palo, el man tomaba el sabor de la comida que ustedes quisieran. De una hamburguesa, no sé, por decir algo, no sé. El man tomaba ese sabor. Ah, ok, muchas gracias. Sí, algo así más o menos, ¿verdad? 1.8, hay otra opinión, siempre el Ben Ish Chai nos trae un poquito más. Seguramente esa es la opinión del Ben Ish Chai. No, el doble, ella está hablando del doble. 2.2, el doble. Claro. En Shabbat, o sea, para Shabbat. Sí. Ok, lo me llame. El otro milagro era que el man, con el cual era alimentado a Israel, se absorbía completamente en el cuerpo, y los hebreos,
los Bené Israel no necesitaban de ir al baño, al bañero, porque el man se absorbía, tenía todo lo que ellos necesitaban. O sea, era un milagro completo. Un Nes Tamid, completo y perfecto. ¿Ok? ¿Qué nos quiere enseñar Hashem con el man? Hashem nos quiere enseñar de que solamente de él depende nuestra subsistencia. Solamente de él dependemos nosotros para vivir. Am Israel en el desierto, sin agua, sin comida, sin nada, ¿verdad? Fue sustentado de manera milagrosa por Hashem. El milagro del man nos quiere decir, o nos viene a enseñar, que muchas veces nosotros, más que estar preocupados del estudio de Torá, nos preocupamos por qué vamos a comer, de dónde vamos a obtener el dinero para comer, ¿verdad? Está escrito en Masejet Kiddushin, donde los sabios tienen una discusión y dicen, ¿acaso nosotros no somos más importantes que los animales del campo? Y ellos no trabajan ni se esfuerzan para obtener su alimento. Si nosotros nos dedicáramos verdaderamente a servir al Creador, también deberíamos saber que en Rosh Hashanah se establece todo lo que el hombre va a recibir y va a perder durante el año. Si nosotros entendiéramos la importancia de poder estar confiando en Hashem, con una emuná completa, emuná shelemá en Hashem, entonces entenderíamos que toda su providencia estaría con nosotros. Hashem no solo hace descender el man, sino que también le pide a Moshe Rabbeinu que guarde una porción de man, que lo guarde en un frasco, no sé, en algo, para que quede como testimonio. Y ese man fue guardado, ¿dónde? En el Aron HaKodesh, ¿verdad? En el arca sagrada. ¿Ok? Explican Jajamín que cuando los profetas, los Nevi'im, por ejemplo, Yirmiyahu reprendía al pueblo porque el pueblo no quería estudiar Torá y en su lugar prefería ir a trabajar, a ganar sus parnasá, a ganar sustento y descuidar la Torá. Está escrito en el Talmud que el Naví tomaba este frasco de man y se lo mostraba al pueblo y le decía, miren, con esto Hashem nos mantuvo 40 años en el desierto, hagan teshuvá, arrepiéntanse y vuélvanse al estudio de Torá, que es la verdadera conexión con el Creador. ¿Por qué nosotros estudiamos Torá? Para conectarnos con Hashem. Y cuando estamos conectados con el Creador, entonces no tenemos ninguna necesidad. Gracias, Rav Jacob. Usted continúa. Sí, muy bueno. También en esta parashá tenemos no solo el sustento, una lección muy buena sobre el sustento, pero también nós temos também uma informação muito importante com a qual o Am Israel vem lutado durante toda a história, que é contra Amaleque. Amaleque era um povo que não se encontrava no caminho de Israel, não estava nos trajetos, e tampouco era um território que seria ocupado por Israel. Porém, ele se adiantou e veio para guerrear contra Israel. E aí, no final da nossa parashá, está dito assim, Hashem. E disse Hashem a Moshe, escreve isso para lembrança no livro, e leva aos ouvidos de Yoshua,
pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então, nós devemos, e conclui, e disse, porque levantou Deus a mão e jurou sobre seu trono, lutará o Eterno contra Amaleque de geração em geração. Dorvador. Nós aprendemos, então, aqui, que extinguirá a memória de Amaleque. Nós vemos que Amaleque não é só uma geração, uma pessoa ou uma nacionalidade, senão uma forma de pensamento. Qualquer pessoa que se levante contra Israel, sem motivo algum, é um amalequita, é uma pessoa que a memória dessas pessoas deve ser oculta, extinta da existência. E essa é uma luta que o Israel deve tratar dorvador, uma geração após outra. Então, nós saímos de um momento de guerra de Israel contra Paró, que Hashem lutou essa batalha, e concluímos também a nossa paraxá com uma outra situação de guerra. E tanto em um quanto em outro, foi Hashem que entregou a vitória para Israel. Da mesma forma com a qual nós devemos esperar com que nossa Parnassá venha de Akadosh Baruch Hu, também devemos esperar com que nossas lutas, nossas batalhas, também sejam aparadas por Akadosh Baruch Hu. Bom, essa seria o nosso primeiro shiur sobre Parashiot. Todas as semanas, às quintas-feiras, às 9h30, nos encontramos para falar sobre a Parashá da semana. Bezrat Hashem. E por fim, a nossa Haftarah, ela é o cântico de Dvorá, juntamente com a batalha sobre Sisra, contra Sisra. Nós vamos comentar sobre ela essa semana, porém, vocês podem ler com calma no Shabbat e estudarem muito calmamente. Tá bem? Um grande prazer falar com todos vocês. Alexander, ¿quieres hacer alguna consideración final? Está todo bien, muchas gracias por la asistencia. Hay muchísimos, que bueno, me da mucho gusto. Ustedes, como siempre les digo. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Sameach. Un hermoso Shabbat para ustedes. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom. Hag Sameach para vocês, Hag. Alexander, aqui, Andréia que está falando. Eu te coloquei no nosso grupo, Parashá e Haftará. Você